Hoje a gente vai falar sobre esse eu sou de Jesus. Quando Jesus, ele faz a seguinte afirmação: eu sou a videira verdadeira. Então, só recordando aos irmãos, nós estudamos aqui sobre Jesus, o eu sou o pão da vida, na primeira semana. Na segunda semana, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Na penúltima quarta-feira nós estudamos eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje, fechando essa série de mensagens, eu sou a videira verdadeira. Então eu separei uma pequena porção. Eu sei que esse tema compreende aí praticamente todo o capítulo 15, mas eu separei do versículo 1 até o versículo 5 para a gente poder meditar nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém e amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós queremos declarar, Senhor, a nossa dependência de Ti nessa noite, para compreendermos a Tua palavra, mas também para aplicarmos esta Tua palavra em nossas vidas. Que a ministração da Tua palavra nessa noite, ó Deus, promova a edificação da Tua igreja, e que toda essa ministração, toda a Tua palavra, glorifique o Teu nome, o nome de Cristo Jesus. É a oração que eu faço a Ti, agradecido por esta oportunidade. Eu peço a Ti, ó Deus, nos conduza no poder do Teu Espírito Santo, que tudo concorra para a glória do nome do Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou a videira verdadeira. Amados, uma vez que as uvas eram cultura de subsistência na Palestina, quando você lê a Bíblia lá no Antigo Testamento, você vai ver a importância que tinha a vinha, a videira, na vida do povo de Israel. Isso para nós é algo tão nítido e tão real, porque antes mesmo do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo que peregrinou naquela terra durante todos aqueles anos, vocês se lembram dos espias, né? E os espias foram os 12, cada representante de cada tribo de Israel. O que é que eles trouxeram, né? Numa vara, no ombro de 2 homens, eles trouxeram um enorme cacho de uva, né? O fruto da vide. Então é interessante que Jesus ele usa aqui uma figura de linguagem, ele faz uma alegoria, né? Com algo que faz parte do conhecimento do seu povo, né? Isso é extremamente importante, né? Para o aprendizado. Como Jesus ele foi e ele é tão sábio na exposição da sua palavra, como ele é tão expert com relação àquilo que ele quer transmitir para o seu público, e assim ele fez. Então era algo muito conhecido, muito familiar da cultura do povo de Israel.
E não é surpresa que o Senhor usasse a videira como símbolo de seu povo, Israel. Quando a gente olha Salmos de capítulo 80, do versículo 8 até o 16, quando a gente observa Jeremias, capítulo 5, versículo 10, o próprio livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 9, o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 8, capítulo 19 também de Ezequiel, do versículo 10 até o versículo 14, a gente vai ver Deus falando que Israel representa, Israel aqui foi escolhido para ser a videira. Mas é interessante, amados, que apesar dessas imagens da videira simbolizar Israel, ele fracassou em cumprir a expectativa do Senhor. Quando a gente observa o livro de Oséias, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 2, a gente vai ver o fracasso. Vocês se lembram, né? É interessante quando a gente começa a conhecer e se familiarizar um pouco com a história do povo de Israel, com a escolha soberana de Deus sobre Abraão, e fazer de Abraão uma grande nação, fazer de Abraão o seu povo escolhido. E a proposta de Deus é interessante porque muitas vezes a gente vai com preconceito para o texto, achando que Deus é um Deus separatista, que Deus é um Deus que faz acepção de pessoas. Não, Deus escolheu Abraão para formar o seu povo, como Deus poderia escolher um outro homem, no meio daquela nação da qual foi tirado Abraão, para formar o seu povo escolhido, para se revelar a esse povo como Deus único e verdadeiro, tendo em vista que a humanidade estava mergulhada já no paganismo. Então a proposta de Deus é que através do seu povo escolhido, o povo de Israel, todas as nações da terra pudessem conhecer o único e verdadeiro Deus. E para isso, o povo de Israel teria que viver uma vida justa, uma vida santa, uma vida realmente com fruto, tá certo? E aí o que é que acontece com o povo de Deus? O povo de Deus chega naquela terra prometida, ali encontra outros povos pagãos, povos que adoravam outros deuses, e eles acabam se misturando e até se casando com as filhas desses povos e, consequentemente, se prostituindo, tendo atitudes completamente contrárias à santidade e ao propósito, à vontade e à palavra de Deus. É isso que acontece ou não é isso que acontece? Por exemplo, se você pegar o livro dos Juízes, nada mais é daquele ciclo interminável, que parece interminável, onde o povo se arrepende e o povo volta à idolatria, o povo se arrepende e o povo volta à prática, não de frutos, porque não sei se você chamou a tua curiosidade, quando a Bíblia fala a respeito de fruto e de obra, a gente vê lá no livro de Gálatas, a gente vê aqui Jesus Cristo falando a respeito de fruto, mas fruto pressupõe que é aquilo que é prazeroso, é aquilo que alimenta, é aquilo que cumpre a finalidade, para gerar vida, para alimentar as pessoas. E obra, quando a gente olha para Gálatas, pressupõe algo que vem a ser danoso ali no livro de Gálatas. Mas enfim, Deus escolheu um povo, e esse povo para ser a videira. Só que essa videira, apesar de todos os cuidados, apesar de todas as orientações, apesar de toda a lei, apesar de todos os preceitos que Deus havia passado para esse povo, vocês se lembram? Deus, antes mesmo do povo entrar na terra, Deus deu leis, Deus deu a sua palavra, e disse para aquele povo que eles prosperariam se eles cumprissem a sua palavra. E a gente sabe que o povo fracassou, como cada um de nós fracassamos, sem Cristo Jesus na nossa vida.
Então essas uvas eram uvas selvagens. Alguém pode abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 2, versículo 21, por gentileza? Vocês verão que apesar do cuidado do Senhor com a sua vinha, com o seu povo, né? Enviando profetas para revelar qual que era a vontade de Deus, mesmo assim, esse povo fracassou. Jeremias capítulo 2, versículo 21. Quem achou pode ler para nós. Olha só, Deus falou de uma videira seleta, plantada com semente pura, mas que infelizmente, né, essa videira se degenerou, se corrompeu, né, numa linguagem mais contextualizada com os nossos dias. Israel estava mergulhado na idolatria, né, tanto Judá, quando se dividiu o reino do norte e o reino do sul, tanto Judá quanto Israel estava mergulhada, a nação mergulhada na idolatria, uma nação que oprimia. Amados, quando a gente lê, por exemplo, o primeiro capítulo de Isaías, a gente vai ver, né, Deus requerendo do seu povo frutos do quê? Frutos de justiça, uma vida santa, uma vida correta. E o povo estava fazendo o quê? O povo estava mergulhado na idolatria e vivendo a sua religiosidade sem produzir nenhum tipo de fruto. Então, o fato é, amados, que Israel, ele fracassou. Mas Jesus, a gente precisa entender que Jesus é a videira verdadeira, e Jesus cumpriu cabalmente o chamado de Deus e o destino de Israel. Como eu falei para vocês, Jesus aqui ele usa uma figura de linguagem, ele faz uma alegoria. Então vamos entender, porque o texto é muito claro, né? Eu gosto desse texto porque ele é claríssimo. É uma linguagem muito simples que João usa. Mas a gente vai entender, compreender um pouquinho essa alegoria aqui que Jesus faz a respeito da videira verdadeira e a respeito da sua pessoa. Então, quem é a videira verdadeira? Jesus é a videira verdadeira, né? Ou seja, Jesus é a fonte de toda a seiva necessária para a produção de fruto ou de frutos. Não existe, amados, nenhuma possibilidade de nós mesmos, por nós mesmos, darmos algum fruto na nossa vida que de fato agrade a Deus. Se nós não estivermos recebendo da seiva, que é Cristo, que é a videira verdadeira, que é puro, que é santo, que é completo, e que de fato pode gerar vida em nós, para que através das nossas vidas nós possamos produzir esse fruto esperado por Deus. Se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos ligados a essa videira, é impossível. Então Jesus Cristo não é a religião não pode gerar em você vida de maneira que você venha produzir fruto. Mas aí talvez você diga assim: mas pastor, eu conheço pessoas que não conhecem a Deus, não tiveram uma experiência de salvação com Cristo Jesus, e são pessoas frutíferas, são pessoas bondosas, são pessoas que acolhem o próximo, o necessitado, que socorre pessoas. Mas sabe o que é interessante? Apesar dessas virtudes, apesar dessa bondade, o problema, e o grande problema é que essas pessoas acabam se apoiando nisso e desprezando a videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Então esse fruto, que aparentemente é um bom fruto, é um fruto de justiça, acaba perecendo, acaba se tornando um fruto que não é bom. Quantas pessoas, amados,
eu já fui falar a respeito de Cristo Jesus, a primeira coisa que a pessoa fala é o seguinte: olha, pastor, eu sou uma boa pessoa, sou trabalhador, sabe, eu não desejo mal ao próximo. No que é que a pessoa está se apoiando? Naquilo que ele faz, e não naquilo que Cristo Jesus fez na cruz por nós. Então a gente precisa estar atento. Então, para a gente compreender essa alegoria, primeira coisa, nós precisamos entender que a videira verdadeira é Cristo Jesus. A religião dos judeus foi incapaz de produzir mudanças no coração do povo. A religião cristã, ela por si mesma, se você ter a religião cristã como um código de leis, ética, moral, ela é impossível de produzir transformação na tua vida. Quem produz transformação na nossa vida é a videira verdadeira, que é Cristo Jesus. A partir do momento que nós recebemos aquela palavra e que Deus nos levantou dentre os mortos, e nós reconhecemos a Cristo Jesus como Salvador de nossas vidas, contemplamos o nosso estado miserável de pecador e a necessidade de um Salvador. A partir daquele momento, vida foi gerada em nós. Nós fomos, de fato, ligados a essa videira e passamos a receber a vitalidade necessária, amados, para produzirmos esse fruto. Segundo, a gente precisa entender que nesse processo de dar fruto, existe o agricultor, né? Tem a videira e tem um agricultor. E quem é o agricultor? Né? Ou viticultor, em algumas traduções. A palavra de Deus diz nesse texto que Deus é o agricultor. Então significa dizer que Deus é tanto o proprietário dessa vinha, quanto aquele que cuida da produção dos frutos. E sabe que é tão significativo, a gente precisa entender, Deus sendo o proprietário, né, e não somente aquele que cuida. Porque você pode contratar alguém para cuidar de uma vinha sua? Será que essa pessoa que você contratar, ela vai cuidar tanto quanto você, como um proprietário? Olha que significativo para nós entendermos isso, que Deus não somente Ele cuida, como João, escrevendo palavras de Jesus, fala a respeito do cuidado de Deus, o agricultor que corta, que separa os galhos secos, que lança no fogo, mas o agricultor que poda, que limpa, para que aquele ramo que esteja frutificando possa dar mais fruto. Então, a gente precisa entender que Deus, sendo o proprietário, o cuidado vai ser excelente para com cada um de nós, que somos ramos dessa videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Agora vamos entender os ramos. Às vezes, amado, esse texto, quando a gente vai ler alguns comentários bíblicos, né, os comentaristas não fecham questão, né? Eles conjecturam várias coisas com relação, por exemplo, a esse ramo que é podado, que é limpo, a esse ramo que é cortado, que é lançado no fogo. Algumas pessoas até pensam, puxa vida, pastor, esse texto, eu acho que ele está falando que é possível sim perder a salvação. Não é verdade? Você já se deparou com esse raciocínio em cima desse texto? Porque ele diz que existe galhos, existe ramos, existe vara, algumas traduções, que estão ali na videira, mas são infrutíferos. E o que é que o agricultor, que é Deus, vai fazer, pastor? O texto está dizendo que Deus, que é o agricultor, vai pegar esses ramos, Ele vai cortar, e Ele vai deixar secar, e Ele vai lançar esses ramos no fogo. Ai, pastor, eu acho que a salvação perde. Então, quando você vai ler alguns comentaristas, a maioria deles não fecham questão. Mas, amados, olhando um pouquinho, né, mais profundamente para esse texto, eu ouso conjecturar algumas coisas a respeito desses ramos aqui. E eu até anotei aqui para eu não me esquecer de nenhuma palavra que eu escrevi aqui a respeito desses ramos. Para mim, olhando para esse texto,
olhando para aquilo que Jesus quer ensinar, esses ramos são discípulos e seguidores ou multidão. Creio que nós não devemos entender que ramos sejam somente os discípulos, os salvos. Por quê? Porque vai ter ramo que vai se tornar improdutivo, vai ser cortado, vai ser lançado no fogo. Então, o genuíno discípulo de Jesus não pode ser lançado no fogo, significando um juízo futuro. Mas também os seguidores, eu entendo que esse texto fala a respeito de seguidores, ou seja, aquelas pessoas não salvas. Vocês se lembram muito bem, né? Havia a multidão, havia aqueles verdadeiros discípulos que estavam ali junto com Jesus, e havia aquelas pessoas que só estavam, quem sabe, interessadas no pão, interessadas no peixe, interessadas no milagre, mas de fato não estava recebendo essa vida que vem de Jesus. Então eu entendo, amados, que existem somente duas categorias de pessoas, compreendendo que Jesus é o primogênito da criação, ou seja, o que isso significa? Significa de Cristo se origina toda a criação humana. Logo, todo homem passa a ser ramo da videira verdadeira. Desta forma, aquele que está produzindo fruto passa pelo processo de poda, ou seja, experimentou o novo nascimento, se tornou filho de Deus, e é um ramo verdadeiramente que permanece na videira verdadeira, que é Cristo. Consequentemente, no meu entendimento em cima desse texto, aquele que não produz fruto, ele passa pelo processo de corte, é lançado fora, é queimado, como diz o texto. E esse indivíduo, essa pessoa, é o homem que não teve uma experiência de novo nascimento, e por essa razão, jamais poderá produzir fruto. Não está ligado a Cristo, a videira verdadeira, jamais poderá produzir fruto. Por essa razão, esse homem, esse indivíduo, ele é cortado, ele é separado realmente de Cristo. Vocês se lembram, né, falando a respeito de Cristo Jesus, em várias passagens, nós podemos ver, especialmente tomando como exemplo o apóstolo Paulo, que diz que de Cristo, né, nele nós existimos, nele nós sobrevivemos, dele emana a vida. E será que a vida de Cristo emana somente para a vida do salvo? Contudo, aquele que não está ligado a essa videira que é Cristo, consequentemente, não irá produzir esse fruto esperado por Deus, ou seja, ele vai ser um dia desligado completamente dessa videira, porque desta forma, essa pessoa, esse indivíduo, ele não cumpriu o propósito para o qual foi criado. Nós, amados irmãos, nós fomos criados para a glória de Deus. Todos nós, salvos ou não salvos, somos criação a partir de Cristo Jesus. Então, quem que está na videira e quem permanece na videira e quem que dá fruto? É o salvo, é aquele que nasceu de novo, e aquele que vai ser cortado, lançado fora no fogo, é aquele que não se conecta na videira, é aquele que não teve a experiência do novo nascimento e, consequentemente, não pode produzir esse fruto. Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Então tá bom. Então vamos em frente. Amados, a gente precisa entender, quando a gente lê um texto como esse, e como eu disse para vocês, eu creio que é um texto muito simples da gente entender, não é complicado. Às vezes nós que complicamos a palavra de Deus, né, é uma linguagem simples e que a gente pode entender. E uma grande lição que Jesus, ele nos deixa a partir desse texto, é que nós, amados irmãos,
nós que nascemos de novo, nós que tivemos uma experiência com Cristo Jesus, nós fomos chamados para produzir fruto. Nós fomos chamados para produzir fruto, a gente precisa se lembrar disso. Sabe, às vezes as pessoas, elas ficam preocupadas com tantas outras coisas, com relação à religião cristã, com relação à fé cristã, e se esquece do básico, se esquece do essencial, né? Às vezes a gente fica preocupado em entrar, quem sabe, num lugar como esse, e sentir arrepios, né? Eu senti a presença de Deus neste lugar, eu fiquei todo arrepiado, eu fiquei todo emocionado, e é tão simples. Aquilo que Deus requer de cada um de nós é fruto. Irmãos, e isso me preocupa tanto, sabe por quê? Porque as pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam ver Cristo através das nossas vidas, da nossa atitude. E tem sido tão complicado nos dias de hoje, porque nós vemos tantas pessoas, né, dizer assim: olha, eu sou um cristão, eu sou um evangélico, e de repente, quando você olha para o retrato da vida daquela pessoa, é uma pessoa, sabe, que difama, é uma pessoa que só busca os seus próprios interesses, é uma pessoa que não se preocupa com o outro. Quando você olha para a vida moral, por exemplo, que é a questão de fruto de justiça, você vê que a questão moral está decadente, está bem lá embaixo. Irmãos, é complicado aquilo que está acontecendo hoje, porque muitas vezes nós falamos a respeito do amor, falamos a respeito da justiça, mas, no entanto, as pessoas não estão vendo esses frutos presentes na nossa vida, e é o que nos identifica com Cristo Jesus. Nós fomos chamados, eu preciso entender isso, para produzir fruto, e através do fruto presente na minha vida, eu vou revelar de fato Cristo às pessoas. João, em sua primeira carta, ele faz aquela afirmação: olha, ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, se as pessoas olharem para nós e ver esse cuidado, ver essa preocupação, ver essa solidariedade, olhar e ver que existe um modelo de vida, as pessoas vão se interessar, as pessoas vão querer descobrir o que é que aconteceu, elas conseguem ver Deus através das nossas vidas. Mas o problema, amados, é que nesse tempo em que nós estamos vivendo, né, parece que não existe muito essa preocupação com fruto. Então a produção de fruto é a principal responsabilidade da videira. E Jesus exortou os ramos a produzir pouco fruto. Se você olhar um versículo que nós não lemos, que é o versículo 8, muito fruto. Se você olhar o versículo 16, Jesus exortou os ramos a deixar o fruto permanecer. São muitos frutos que a gente tem que dar, e esses frutos precisam permanecer na nossa vida. Irmãos, quantas vezes a gente fica vivendo de passado, não é verdade? Né? Daquilo que a gente fez lá atrás, do agir de Deus através das nossas vidas. Como eu pude ajudar pessoas, sabe, como eu pude revelar Cristo Jesus através da minha vida, e hoje, esse fruto na nossa vida, fruto de justiça, a bondade, o amor de Deus, isso deve permanecer na minha vida. É o que Jesus diz aqui no versículo 16. E Jesus também advertiu com relação a esses ramos infrutíferos, que esses ramos seriam arrancados no versículo 2. Então, primeiramente, amados, né,
Talvez você esteja perguntando: que fruto é esse, pastor? Já falei um pouco aqui a respeito desse fruto. Mas vamos entender aqui, primeiramente, justiça. Esta era a qualidade de uva que o Senhor esperava de sua vinha em Isaías capítulo 5, Romanos capítulo 6 também, versículo 22, Hebreus 12, versículo 11, Filipenses 1, 11, Efésios 5, 9, Gálatas 5, 22 até o versículo 23, que nós conhecemos aí, o famoso fruto do Espírito. Então, primeira coisa, viver uma vida de justiça, viver uma vida de santidade, viver uma vida que revela a Deus. Irmãos, infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, alguns casamentos de cristãos, a palavra pregada pelo pastor é uma bênção, aquele ambiente gostoso, onde parece que os céus descem até a terra, mas de repente sai dali, vai para um buffet, e aí a balada começa, sem contar a bebida, que é servida assim, em grande quantidade. Irmãos, não faz muito tempo eu fui celebrar um casamento, graças a Deus não de membros dessa igreja, mas de pessoas que se diziam pessoas cristãs. E para minha surpresa, depois que acabou a palavra, e aí vai para aquela confraternização, então a música é de Anitta para baixo, bebida à vontade, cerveja, uísque. Aí eu falei: já começaram tudo errado. Já começou tudo errado. Comi, fui embora com a minha família. Irmãos, Deus espera de nós uma vida de santidade. Mas sabe qual é o problema nos dias de hoje? O problema é que quando a gente fala a respeito de viver uma vida reta, uma vida santa, tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós ouvimos, onde nós andamos, as pessoas começam a dizer que nós somos legalistas. Nós somos legalistas. Primeiramente, é frutos de justiça. Mas, em segundo lugar, o fruto também inclui, amados, boas obras. A palavra de Deus diz que as boas obras foram preparadas para que nós, que fomos salvos, que fomos alcançados por Deus, andássemos nela. Tiago fala a respeito de fé e obras. Tiago fala que é impossível uma pessoa dizer que conhece a Deus, que conhece a Cristo, e não tem boas obras acompanhando a vida dessa pessoa. Não que as boas obras promovam salvação, amados, não é isso. Lutero teve uma grande dificuldade em aceitar Tiago como livro canônico. Porque imagina, a mente de Lutero, ele vem de um contexto onde as obras tinham um peso muitíssimo grande. E aí de repente Lutero descobre que o meu justo viverá pela fé. É pela fé. E aí de repente vem Tiago falando a respeito de obras. Mas é incompatível, amados, uma pessoa dizer que conhece a Cristo Jesus, viver abraçado com o mundo. Uma pessoa que diz que conhece a Cristo Jesus e vê o necessitado e não atende o necessitado. Que vê uma pessoa com fome e não lhe oferece pão. É incompatível com a fé cristã. Nós que dizemos assim: olha, nós conhecemos a Cristo Jesus, sabemos o que é céu, sabemos o que é inferno. A Bíblia nos revela a respeito do sofrimento eterno. É incompatível a gente ver uma pessoa que está mergulhada nos vícios, está subjugado pelo diabo, e a gente não abrir a boca para falar a respeito de que existe esperança, de que existe um Salvador, que Deus quer mudar a vida daquela pessoa. É incompatível. Então, amados, quando nós estamos ligados nessa videira que é Cristo Jesus, nós vamos dar esse fruto que glorifica a Deus.
A bondade de Deus vai encher a nossa vida, encher o nosso coração. Sabe, é incompatível com a fé cristã a gente ver tantas misérias acontecendo, quem sabe, diante dos nossos olhos, e a gente não chorar por isso, a gente não clamar a Deus por isso. É incompatível. Sabe, e eu até acho, eu até creio, que é por conta de um cristianismo descolado de fruto da vida prática, que a igreja não tem avançado mais, que a igreja não tem alargado as suas fronteiras mais. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Porque Deus, Ele deixa uma igreja modelo para nós, aquela igreja que nós chamamos de igreja primitiva. Vocês se lembram? Lá em Atos, com a descida do Espírito Santo, e Jesus diz, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? As pessoas verão a mim, através da vida de vocês, quando o Espírito descer sobre vocês, ou seja, através da presença de Cristo, através do Espírito Santo em nós, que nós estamos recebendo essa vida que emana da videira verdadeira, amados, que é Cristo Jesus. Eu posso ter planos, eu posso ter sonhos, eu posso ter projetos, mas se tudo isso estiver descolado dessa videira verdadeira que é Cristo Jesus, não vai haver fruto nenhum. Então o fruto inclui boas obras. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, né? A classe que menos adota crianças nesse país são os evangélicos. Só para vocês terem uma ideia, não é? Então a gente precisa acordar, a gente precisa falar, Senhor, sabe, eu quero fruto na minha vida, sabe, eu quero ver o necessitado e atender a necessidade dele, eu quero dar pão àquele que tem fome, dar o cobertor àquele que está com frio, aquele que está sem esperança, eu quero levar esperança para essa pessoa, eu quero dizer para aquele que está perdido que Jesus Cristo salva. Irmãos, eu creio que já foi o tempo. Essa semana eu estava conversando um pouquinho com o pastor Josaniel, e a gente falando a respeito de uma época onde muitas pessoas corriam para as igrejas, porque elas ficavam encantadas com os discursos, com a oratória, com a retórica do pregador, como aquele pregador era eloquente. Vocês se lembram que tem uma igreja citada na Bíblia, que está vivendo todo esse movimento? Vocês se lembram qual é a igreja? Uma igreja que queria ouvir Apolo, né? Outro queria ouvir, dentro daquela mesma igreja, Pedro. Mas é interessante porque Paulo escreve uma das cartas a essa igreja, é a igreja de Coríntios, lembrando para vocês, porque era uma igreja que estava precisando de fruto, amados. Estava precisando de viver a vida prática. Era uma igreja que estava acobertando o pecado de um irmãozinho lá, que estava tendo relação, estava transando com a esposa do seu pai. 1 Coríntios capítulo 5. E Paulo fala assim, olha, vocês estão inchados, vocês não percebem. Eles estavam orgulhosos, porque a igreja estava contextualizada com o mundo, com a realidade do mundo lá fora. E qual que era a realidade na cidade de Corinto? Que podia praticar tudo quanto é tipo de sexo, de maneiras diversas. E os irmãos não estavam se tocando com relação a isso. Estavam preocupados em ouvir um bom discurso, uma boa palavra. Meus amados irmãos, se essa palavra que nós recebemos diariamente não mudar a rota da nossa vida, não gerar fruto em nós, quem sabe a gente está perdendo o tempo. Nós precisamos de vida, e essa vida que vem de Cristo Jesus. Então a gente precisa entender que esse fruto que Jesus fala aqui, também são boas obras, que nós precisamos ter. Olha o exemplo de Cristo Jesus, amados.
Jesus pregava o evangelho? Pregava. E como pregava? Pregava, nunca ouvimos alguém pregar tanto assim. Lembra dos soldados que foram lá para constranger Jesus? Vocês também se convenceram? Nós nunca ouvimos alguém pregar como ele pregou, falar como esse homem falou. Mas Jesus, ele matava a fome daquele que tinha fome. Jesus curou o cego que pediu a cura, né? Jesus curou o leproso. Então Jesus, ele estendia a mão. Irmãos, nós precisamos estender a mão não, as mãos. Então parece que nós vivemos uma época onde pessoas que não estão ligadas à videira estão fazendo mais do que nós. Mas frutificar também significa ganhar almas, amados. Ganhar almas. E infelizmente, nos dias de hoje, a gente vê a maioria das igrejas dessa nação, nesse país, preocupado com o quê? Com os tesouros da terra, e não com os tesouros do céu. Nós vemos uma igreja evangélica brasileira fazendo desafios, fazendo campanhas de jejuns, vigílias, para você prosperar. Irmãos, eu tenho dito desse púlpito aqui, dessa igreja, que o mais interessado em que você prospere é Deus, é o teu Pai celestial. E por que o pastor afirma isso? Você não é pai? Você quer o pior para os teus filhos? Você quer? Responde. Não. E a Bíblia diz que se nós que somos maus, ou seja, se nós que somos pais, pecadores, falhos, imperfeitos, fazemos, um jogo de cintura para promover o melhor para os nossos filhos. Mas que Deus é esse, amados? Que Pai é esse? Que eu preciso viver numa dinâmica de troca o tempo todo com Ele para conseguir as suas benesses. E as pessoas não abrem os seus olhos. Por quê? Porque a palavra não tem sido pregada. Então um falso evangelho que tem sido pregado por aí, onde em vez de promover no coração dessas pessoas realmente fruto, ganhar almas para Cristo Jesus, esse discurso é antigo, esse discurso é velho. Irmão, você olha os hinos do cantor cristão, a maioria deles vai nessa direção, falando a respeito de arrependimento, falando a respeito de pecado, falando a respeito de inferno, de céu, de vida eterna. Será que nós estamos vendo uma igreja hoje preocupada com isso? Graças a Deus, amados. Essa é uma preocupação dessa igreja local, da igreja Boas Novas. Olha, amados, se todos os nossos movimentos, nos ministérios, nos grupos de interesse, nas classes que nós temos aqui, se não tiver esse viés evangelístico, apresentar Cristo Jesus para as pessoas como Senhor e Salvador, a gente está perdendo tempo, porque essa é a nossa vocação histórica. Nós fomos chamados para ganhar vidas e vidas para Cristo Jesus, e esse fruto Deus espera de nós. Agora, como deve ser essa produção de fruto? O fruto tem que ser produzido aí em quantidade, como nós vimos, e continuamente, né? Então, a palavra de Deus diz que se nós permanecermos em Cristo, nós vamos produzir muito fruto. E o nosso fruto, se a gente permanecer em Cristo e Ele permanecer em nós, né, o fruto vai permanecer na nossa vida. Mas como que é possível produzir esse fruto? Então você olha aí no versículo 2 comigo, que diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa. Talvez na tua tradução aí está poda, para que produza mais fruto ainda. Então a primeira coisa, para que haja essa produção
grande que Deus espera é a poda. E aí a gente não gosta, né, amados? Sabe, você é ramo dessa videira, meu irmão. Eu sou ramo dessa videira. E muitas vezes o que impede da gente produzir fruto, sabe, são partes estranhas, são coisas estranhas, que estão sugando as nossas energias, e impedindo que a gente dê fruto. Por exemplo, vou traduzir aqui em palavras simples. Por exemplo, uma pessoa que está produzindo fruto, que fala a respeito de Jesus, está ganhando almas, mas de repente, essa pessoa, quando fala a respeito de dízimos, de ofertas, aí ela fecha a cara. Ela está produzindo fruto? Está ganhando almas. Mas existe o que no coração dessa pessoa? Existe ganância, sabe? É uma pessoa apegada demais àquilo que é material, e aí vem Deus e começa a trabalhar isso no coração dessa pessoa, para quê? Para que ela produza mais fruto. Então existe, amados, na nossa vida, coisas que Deus precisa podar, coisas que Deus precisa tirar, coisas que Deus precisa corrigir. E aí, se eu entendo que eu sou de fato esse ramo genuíno nessa videira, eu preciso me dispor diante de Deus. Quando Deus falar comigo, eu preciso entender que Deus quer tratar coisas na minha vida. Por quê? Porque eu preciso dar mais fruto. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu já dei um exemplo prático, mas eu vou usar uma ilustração. Eu fui horticultor com 14 anos de idade, né? No ginásio, como se dizia na minha época, a gente tinha uma matéria chamada técnicas agrícolas. Eu aprendi muito de técnicas agrícolas, e eu tinha um terreno do lado da minha casa, que era do meu pai, terreno ocioso. Eu falei, eu vou começar a plantar aqui nesse terreno. E fiz vários canteiros, várias hortaliças, e plantei tomate, né? Quem já viu um pé de tomate? Quase todos vocês, né? Mas é interessante que tomate, né, é fruta, né? Tomate é fruta, né, gente? A gente faz salada, mas é fruta. É interessante que tomate é uma planta onde pega muita praga, sabe? E consome. E além disso, naqueles galhos que vai produzindo aqueles frutos bonitos, acaba saindo naqueles galhos que estão produzindo frutos, acaba saindo uns galhos bem estranhos, e aquele galho estranho é vulgarmente conhecido, né, por quem planta tomate, como chupão. Por que chupão? Porque fica sugando a vida do tomateiro, e impedindo que o fruto seja vigoroso, impedindo que aquele galho possa produzir mais fruto. E aí o que é que eu fazia? Eu conhecia, eu ia lá e podava, arrancava esses galhos, que embaraçava a vida do tomateiro, que aniquilava aqueles galhos, que impedia de se produzir frutos. E é exatamente isso que Deus faz. E é interessante, amados, quando eu arrancava aquele chupão do tomate, aquele galho que não produzia nada, pelo contrário, estava trazendo total embaraço, como aquela planta ficava viçosa, como aqueles galhos começavam a produzir fruto. E é assim que Deus faz em nossa vida. Então, pastor, eu creio que eu estou produzindo pouco fruto. Então se prepara, que o agricultor, que é Deus, Ele vai trazer poda sobre a tua vida.
E glória a Deus por isso, irmãos. Deus é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso conosco, com a sua lavoura. Nós que somos igreja, somos chamados lavoura de Deus. Existe um agricultor expert, sábio, que sabe fazer isso. Sabe, muitas vezes é dolorido, eu não sei a dor, se a planta sente a dor, não sei como funciona isso. Mas eu sei quando Deus está tratando coisas na minha vida, orgulho, soberba, inveja, quando Deus está tratando tudo isso conosco, como é dolorido, como é difícil, mas como é glorioso, porque a gente acaba produzindo fruto, e fruto que glorifica a Deus. Então, como é possível produzir fruto? Primeiro, é necessário a poda, e Deus está fazendo isso. A outra coisa é permanecer. Esse ponto, a Samira já até pregou aqui para nós, no começo do louvor. Permanecer. Essa é outra coisa exigida para a produção de fruto. É permanecer na videira, amados. Como é que a gente vai produzir fruto alienado de Cristo Jesus? Pastor, eu queria ser um pregador do Evangelho, eu queria ter esse entusiasmo, ganhar almas para Cristo Jesus. Começa, buscar a Deus, começa a buscar Cristo, buscar através da oração, buscar através da palavra, buscar através da comunhão com a igreja, buscar intimidade com Deus, beber mais do seu Espírito, ser cheio do Espírito Santo de Deus, e aí você vai ser um pregador do Evangelho, aí Deus vai dar estratégias para você ganhar alma para Cristo Jesus. Pastor, eu acho que eu sou uma pessoa que, eu tenho uma dificuldade com relação à misericórdia, eu não consigo muito ser uma pessoa misericordiosa, que é fruto. Como é que eu faço? Você precisa permanecer em Cristo, permanecer nele, amados, porque de nós mesmos a gente não vai conseguir fazer, não adianta, por mais que a gente queira. Vocês se lembram lá no Getsemane, quando Jesus convida os discípulos, especialmente a elite do corpo de discípulos, de apóstolos, para orar, e aí Jesus disse para ele: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus está falando de comunhão com Deus através da oração, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está falando a respeito desse espírito está pronto? Jesus está falando da vontade, amados. Eu sei que cada um de nós temos vontade sim de dar fruto, mas muitas vezes não basta essa vontade. É isso que Jesus está falando. Eu sei que vocês estão prontos para ir para a cruz comigo, ser martirizados, mas olha, se vocês não estiverem intimamente ligados à videira, a Deus, vocês não vão. E o que é que aconteceu ali no Getsemane? Cada um foi para um lugar, o outro cortou a orelha do soldado, e por aí vai, abandonaram a Cristo Jesus. Irmãos, se nós de fato desejamos ser frutíferos, a gente precisa permanecer em Cristo, a gente precisa permanecer nele, a gente precisa da palavra de Deus diariamente no nosso coração. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês: quantas pessoas cristãs que estão patinando numa área na vida, lutando contra o pecado e não consegue. Mas sabe por que não consegue, amados? Sabe por que não permanece em Cristo? A gente fala: olha, fica firme com Ele, fica com Ele. E aí a gente atende pessoas: pastor, eu não consigo vencer esse pecado na minha vida. Sabe, eu não consigo vencer nessa área na minha vida. E a primeira coisa que a gente pergunta: me diz uma coisa, como está a tua vida com Deus?
Ah, pastor, eu não tenho orado, eu não tenho estudado a Bíblia. Você tem vindo à igreja? E eventualmente eu tenho vindo à igreja. E como é que a gente quer dar fruto, amados? Se a gente não permanece, nós precisamos. Irmãos, a gente precisa entender que Deus, Ele nos deu livre-arbítrio, mas nós não somos pessoas autônomas. Nós dependemos de Deus. Olha, eu dependo de Deus para estar aqui à frente falando para vocês. Eu não tenho nenhuma capacidade de falar de mim mesmo. Sabe, eu creio que se eu fosse palestrante, eu seria um fracasso. Se não é a palavra de Deus para me dar esse subsídio, para trazer fruto na vida de vocês, então é permanecer em Cristo. Nós precisamos permanecer, porque é que nós temos no reino de Deus pessoas frutíferas. Quando você vai olhar a vida dessas pessoas, são pessoas que oram, amados, são pessoas que buscam a Deus, são pessoas que dependem de Deus, são pessoas que clamam pela presença manifesta de Deus em suas vidas, são pessoas que estão presentes na igreja, na vida da igreja. Como é que eu posso frutificar, pastor? Permanecer. Sabe quantas vezes aparece essa palavra permanecer nesse texto? Não no texto que eu li, do versículo 1 até o 5, mas no texto todo, nesse capítulo 15. O pastor Alípio já pregou sobre esse texto aqui. E a palavra do pastor Alípio, eu até anotei aqui na minha Bíblia, permanecer. Foi o título do sermão do pastor Alípio, no dia 1/10/2017. Que mente brilhante, né? Aqui, está escrito aqui, amados. Então, permanecer, essa é a palavra de ordem. E a gente precisa, queridos. E quantas coisas estão nos demovendo desse propósito, não é? Quantas coisas estão tirando a palavra da nossa vida? Irmãos, um dos grandes perigos é esse aparelhinho que a gente põe no bolso, põe dentro da bolsa, carrega na mão, chamado celular. Quanto tempo a gente perde com esses aparelhos, com essas mídias? Agora o Instagram virou uma febre, não é? Então, uma febre. E ali vai, uma coisa puxa outra, uma coisa puxa outra, outra coisa puxa outra. Quanto tempo a gente se dedica? Se a gente for fazer as contas, Facebook, outras redes sociais, WhatsApp, que não para de tocar. Silencie esse negócio aí, para que você possa ter tempo. Eu estava preparando essa palavra nessa noite, e quantas vezes me chamou, quantas vezes, e a gente que é pastor precisa ficar antenado, né? Porque o nosso trabalho é ferramenta do nosso trabalho pastoral. Mas, irmãos, para permanecer em Cristo, sabe, a gente precisa se esforçar, a gente precisa ter disciplina. Sabe, eu olho para o ministério de Jesus, tão intenso, tão dinâmico, e ele era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. O que é que Jesus fazia? Jesus dizia assim, olha, para os seus discípulos, para aqueles religiosos: tudo o que eu faço é aquilo que eu vejo o Pai fazendo, eu não faço nada de mim mesmo. Aí eu fico me perguntando, como é que nós, pecadores, seremos capazes de dar fruto ou frutos, como você queira entender, se nós não permanecermos nele? Nós precisamos permanecer, amados. Precisamos permanecer em Cristo para que o mundo, de fato, veja fruto em nós. Nós fomos chamados para produzir fruto. Você pode esquecer de maioria daquilo que eu falei para você nessa noite, mas não se esqueça disso.
O nosso chamado é para produzir fruto, fruto de justiça, boas obras, ganhar almas, representar de uma maneira muito clara Cristo Jesus através de nossas vidas. Eu quero concluir a nossa reflexão nessa noite fazendo algumas perguntas para você. Que tipo de ramo é você? Que tipo de ramo é você? Você tem dado fruto? Para um pouquinho. Avalie a tua vida. Não é se você tem trabalhado para Deus, não é somente isso. Se você tem dado fruto. Muito fruto. Pouco fruto. Você permanece frutificando? Você permanece na videira? Irmãos, que Deus nos ajude nesse tempo, esse tempo tão laborioso, um tempo tão difícil, um tempo que conspira tanto, mas tanto, contra a genuína fé cristã. Que Deus nos ajude a sermos realmente frutíferos, ramos, realmente ali, ligado na videira, recebendo da seiva, porque eu já vi alguns ramos, não sei se você já viu, em algumas árvores, alguns galhos, a árvore viçosa e o galho seco, podre. Você já viu? Eu já vi. E aí você fala, alguma coisa está errada. E esse galho que está podre, que secou, que não serve para nada, vai ser lançado no fogo. Irmãos, a máxima é a seguinte: se nós tivermos, ou se nós tivemos essa experiência de novo nascimento com Cristo Jesus, a gente precisa dar fruto. Quem sabe a ausência de fruto em nossa vida, como Deus deseja, seja muitas coisas que nós resistimos. Deus vem lá com o podão, né? Fazer aquela poda, vem com aquela tesoura mágica, a gente esquiva, né? Aquele galho que se esquiva, não. Então pense sobre isso. Deus deseja que a gente dê muito fruto, e que o nosso fruto permaneça. Seja frutífero para a glória de Deus. Amém, amados? Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque todas as vezes que nós abrimos a Tua palavra, o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem falado ao nosso coração. E todas as vezes, Senhor Deus, que a Tua palavra é pregada, essa Tua palavra sempre vem com desafios para as nossas vidas. E hoje, nessa noite, finalizando, Deus, essa série de mensagens sobre a identidade de Jesus no Evangelho de João, nós fomos desafiados por Deus a produzir fruto, e não somente produzir fruto, mas muito fruto, e não somente produzir muito fruto, mas permanecer produzindo fruto. Obrigado, Pai, porque esse poder para produzir fruto de justiça, boas obras, ganhar almas para Cristo Jesus, obrigado, porque essa força, esse poder, essa vitalidade não vem de nós mesmos, mas vem da videira verdadeira que é Cristo Jesus. Senhor Deus, nós desejamos receber mais de Cristo, mais da vida que Cristo tem para nós. Obrigado porque o supremo, sábio, agricultor que és Tu, Senhor, Pai nosso, o Senhor tem limpado as nossas vidas. O Senhor tem limpado as nossas vidas através da palavra,
a tua palavra, que nos mostra, nos revela o nosso pecado, revela a tua vontade e nos conduz a obedecê-la. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem purificado as nossas vidas. E Pai, que não haja nenhuma resistência no nosso coração com relação a esse trabalhar de Deus, a essa poda que o Senhor quer fazer em nossas vidas, para que nós possamos produzir mais fruto para o Teu reino, para a glória do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, e nos ajuda, Pai, porque nós temos falhado contigo. Senhor Deus, muitas vezes nós temos negligenciado em permanecer no Senhor. Nós temos muitas vezes, Pai, negligenciado a nossa vida de oração. E quando nós oramos, é como uma lista enorme de pedidos para colocar diante do Senhor. E principalmente no tocante às coisas materiais e não às espirituais. Senhor Deus, nos perdoa, Pai, porque pouco nós temos lido a Tua palavra, pouco nós temos meditado na Tua palavra, ó Deus. Muitas vezes estamos meditando nas coisas deste mundo, meditando nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, meditando, ó Deus, nas nossas preocupações diárias, meditando com relação ao futuro profissional, e esquecemos de meditar na Tua palavra, esquecemos que a Tua palavra gera vida em nós. Ó Deus, nos ajude, Pai, a permanecermos firmes em Cristo, principalmente no momento onde o mundo conspira tanto contra a nossa fé, principalmente, ó Deus, onde a iniquidade, infelizmente, tem entrado até dentro das próprias igrejas de Cristo Jesus. Principalmente, ó Deus, no momento onde a iniquidade tem tomado conta até de púlpitos de igrejas. Senhor, que nós possamos permanecer em Ti, porque como Cristo Jesus mesmo disse nesse texto, Ele afirmou categoricamente: sem mim nada podeis fazer. Ó Pai, obrigado porque o Senhor está à disposição de todos aqueles que desejam produzir fruto. E nos perdoa, Senhor Deus, se nós assim não temos feito. Nos ajuda, Pai. É a oração que eu faço a Ti. Nós queremos ser melhores, pessoas melhores, Senhor Deus. Nós desejamos, Senhor Deus amado, revelar Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda, e que dessa maneira, vivendo da maneira como o Senhor deseja, nós possamos ver mais e mais ramos, que são os Teus discípulos, frutificando e desfrutando da alegria verdadeira, que é estar vinculado à videira. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, e que no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos ajude a colocar essa palavra em prática, em nossa vida, no nosso dia a dia, lá dentro de nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos em Cristo, no nosso trabalho, Senhor, no nosso bairro, onde quer que o Senhor nos leve, onde quer que andemos, que com a Tua ajuda, Senhor, ligados de uma maneira muito real à videira, produzir esses frutos que o Senhor espera de cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, e nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.